Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um Hebrew Podcast. Estamos juntos mais uma vez. Nosso objetivo, como todos sabem, é sermos remanescentes e continuar nossa parceria, né, Chirac? Com certeza. E você já faz o básico. Se inscreve no nosso canal, está aí. Manda esse conteúdo para todo mundo, vai agregar demais, né? Compartilha nos grupos da igreja, na turma aí. E assiste até o final, que eu já tenho um convidado muito especial. Tá aí tá de costa aí no seu vídeo, mas... Já apareceu. Já apareceu? É o nosso querido Cláudio, né? Cláudio Chai. Né? O pessoal conhece ele como Cláudio Chai. O Cláudio esteve lá na Equipar, que pregou nos 12 dias que a gente fez sobre o reino de Deus. Foi muito precioso o tempo que você esteve com a gente lá. E a gente criou um relacionamento. Falei, poxa, o Cláudio precisava estar lá. O Cláudio tem uma página também no Instagram, chama Avivamentos e Curas. É isso? Isso. Avivamentos e Curas. @avivamentos e curas, e tem histórias de avivamentos, tem fundamentação lá no Instagram sobre o que é avivamento, o que não é avivamento. O Cláudio também está tirando a dúvida da turma lá, eu vi lá que você tem tirado a dúvida do pessoal, inclusive até mandei uma pergunta. Então, se você tiver dúvidas, então não dá para o pessoal perguntar, né? Porque já vai ser gravado. Mas manda nos comentários. Pode mandar nos comentários. Você ajuda a gente respondendo ali. Daí já dá engajamento também. Isso, show de bola. Então, manda suas dúvidas sobre avivamento, vai ser muito legal hoje, então vamos que vamos perder tempo, né? Isso aí, vamos Cláudio Chai, quem és tu? Quem sou Como eu? que, onde você nasceu, como você conheceu Jesus, né? Você conheceu Jesus desde pequeno? Conta a sua história assim, pra gente dar o pessoal saber quem você é e depois a gente vai seguir com o assunto. Ele ter conhecido Jesus desde pequeno. Jesus pequeno, você fala? Ele conheceu Jesus, né? Em algum momento ele deve ter conhecido Jesus. Zoeira. Vamos lá. Cara, bom, meu nome é Cláudio, tenho 33 anos, né? Sou casado com a Júlia, tenho 2 filhos, a Maria tem 4 anos, o João tem 2. Eu converti em 2013, uma experiência de conversão assim real, né? Mas eu fui criado num contexto totalmente desestruturado, uma família bem... não tinha ninguém cristão, né? Então, até então era predominante o quê? Até os 22 anos, uma vida totalmente... como os jovens de hoje em dia, né? Festa, sexo, drogas. Não tinha nada de religião, nada da família. Não, era católico, mas aquele católico não praticante e tal. Então, nossa, mano, sério? Mas de resumo, assim, minha experiência com o evangelho foi quando minha avó me levava nas igrejas e orava por mim, minha avó, mãe da minha mãe, perdão. Então, o meu contato com o evangelho foi bem pouco, assim, quase nada, né? Meus pais se separaram bem novo, tinha 8 anos de idade, separaram. Então, eu não vou entrar muito nessa parte na história, porque senão vai comer muito tempo. Mas a minha experiência com Jesus, ela foi quando eu tinha 22 anos. Foi uma experiência... eu costumo dizer que foi a perseguição de Deus, assim, sobre a minha vida, né? Deus te perseguindo. Me perseguindo, assim. Eu ia muito em rave, né? Festa rave. Rave é tipo uma balada que fica todo mundo junto. Ar livre, né? E música eletrônica, né? Então, ia muito em festa, lá no sul tem muito, né? Então, eu ia desde 14, 15 anos saindo pra noitada e tal. Então, eu tinha o costume de ir nessas festas. Mas lá no fundinho tinha aquela voz, assim, que você tá fazendo errado. Vinha aquela voz, assim, interior, assim, uma voz... dentro da teologia, a gente chama isso de chamada eficaz, né? Deus, ele tá nos cercando e chega um momento que ele nos convence dos pecados, né? Então, eu ouvi essa voz nesse momento, nesse tempo de vida de loucura mesmo, né? Eu ouvi assim, cara, você precisa ir para a igreja. Ouvi uma voz assim, não, você precisa casar virgem. Vinha essas vozes na minha cabeça. Uma voz interior, né? Quando fala voz, talvez as pessoas vão pensar uma voz audível. Não, era tipo um sentimento interior me falando o que eu deveria de fazer. Incomodando, me né? incomodando.
mas eu nunca tive contato com a igreja. Meu contato era ir com minha avó quando era criança, naquelas igrejas de bairro pequenininha. Pentecostalzona de revelação, assim. E eu lembro de ir e chorar e ter visão e tal, mas depois disso não dá andamento. Não, a família toda católica, nunca... Não eram praticantes, então tem fé em Deus, mas aquela fé bem rasa. Sim. E aí em 2013 eu tive uma experiência com Jesus que foi 2003. real. 2013. Até então eu tinha uma Bíblia, né? Então eu ia nas festas, usava droga, lia a Bíblia. Você lia a Bíblia nas festas? Não, eu viajava, né? Viajava para os festivais. Você levava a Bíblia? Levava a Bíblia. Que loucura, mano. Então... Tinha um temorzinho. Mas um dia a gente pode marcar um podcast pra falar, mas a gente pode falar melhor disso. Porque tem muita história. E eu sou... eu tenho TDAH também, eu acho igual... Você tem TDAH? Tenho. Não sei se vocês têm. Tô sozinho aqui, então, pessoa sem TDAH. Então se eu entrar... Você é o anormal aqui. Se eu começar a entrar na história em si... Eu não vou conseguir... a gente pode marcar outro dia para você trazer um pouco mais a fundo o seu testemunho. Mas assim, eu usei droga, me envolvi com criminalidade. Você se envolveu com crime, tipo, você traficava? Assim, não como um bandidão. Não. Mas acabava assim, o círculo social você acaba se envolvendo. Sim. E tal. Então, maconha, êxtase, LSD, essas coisas todas, né? Então... E com 22 anos você conheceu Jesus na rave? Cara, eu conheci Jesus, eu fui preso em 2013. Sério, mano? Mano, você já falava que esse cara tinha sido preso? Não. Sim, desculpa, tá, mano? Então, por isso que eu falo, vamos gravar um outro dia pra contar com mais profundidade. Você tinha o quê, 18 anos? Tinha 22. 22 anos. 22. Nossa, que loucura, Fê. Então, eu e alguns amigos meus, né, não tinha muita droga e tal... Mas assim, em resumo, eu fiz uma oração, fiquei 3 dias só no presídio mesmo. Que bom. Eu fiz uma oração em pensamento, falei, Deus, eu estou errado, tudo que eu fiz, eu estou aqui porque eu mereço estar aqui, mas seja feita tua vontade, não a minha. E aí na época, cara, não sei se vão lembrar o Thales Roberto estava estourado no Brasil inteiro. Estava estourado. Sim. E aí eu tava dentro do presídio, assim, e aí passou uma propaganda, nem sabia quem era Thales, passou na TV, assim, Thales Roberto, nossa cidade, Deus, não sei o quê. Eu olhei aquela propaganda dentro do presídio, na TVzinha lá, eu falei, cara, eu queria ir nesse negócio aí, nem sei o que é, mas eu queria ir nesse negócio aí. E aí fiz uma oração em pensamento, literalmente pensamento, Senhor, Deus, eu tô aqui porque eu fiz o que era errado, mereço estar aqui, mas... Seja feita a tua vontade, não a minha. Foi exatamente essa oração. E aí no dia eu liguei de dentro do presídio pra minha avó, lá porque o celular muito comum, né? Lá no sul, pelo menos. E aí minha avó é bem pentecostal. Também. Ela falou assim, eu orei com a sua tia, eu vi um anjo indo aí, quebrando as correntes e tal. E aí eu também, vó, tipo, não entendi muito quase nada, né? E ela... Na mesma noite eu recebi para responder em liberdade. E aí eu tive uma experiência de convicção, assim, de, cara, minha vida mudou. Eu nasci, tipo, de novo. Foi basicamente isso. Nossa, que loucura, irmão. Em resumo dos resumos, assim. Isso é um negócio muito legal, porque assim, tem uns irmãos que são bênção demais, que a gente conhece. E parece que tem uns passos, assim, que é arrependimento, batismo nas águas, batismo com o Espírito. Você já ouviu falar das portas do reino? Faz sentido, que eles até mostram na Bíblia. Mas o negócio de nascer de novo é um negócio muito peculiar, né? Porque, por exemplo, eu batizei em 2008, mas eu não sinto que em 2008 eu nasci de novo. Eu sinto que foi um pouquinho mais pra frente que eu tive convicção de pecado. Falando, meu Deus. 2008 começou a ser gerado, né? Não é que você nasceu. Parece que é isso. Né? Existe isso. De, tipo assim... Tipo... Desde criança o Senhor já estava perseguindo você, mas chegou aquele ponto que foi o ápice. Você não tinha confessado Jesus publicamente ainda ali, né? Pelo que você contou a história. Você não tinha confessado Jesus, você não tinha passado pelas águas. O que eu tinha era pequenas sementes do Evangelho. Então, por causa da minha avó, né? Sim. Então ela orava, lia a Bíblia do jeito dela.
Então tinha, de alguma forma, o evangelho tinha sido lançado ali no meu coração, mas eu acredito, abrindo aqui, eu sou calvinista, né? Então sim. Eu acredito nessa linha mais reformada em relação à eleição, salvação, Deus soteriologia. Então, eu acredito que tem aquele momento da graça irresistível de Deus, né? Que é Deus, ele vai nos chamando, né? O Espírito Santo vai nos convencendo, ele vai nos atraindo, e chega um momento que essa graça ela se torna irresistível, e é nesse momento que para a minha vida, né? Eu tive que ir no poço bem fundo de escuridão, do pecado. Mas era engraçado, porque eu ia numa festa, no sábado, domingo me davam uma bad, né? Um bad trip, um dia de depressão meio ruim. Me vinha na cabeça, eu vou na igreja, eu ia na Assembleia de Deus, no culto de domingo lá. Sem ninguém me levar, entendeu? Sozinho. Que era próximo, isso aí. Aí eu saía de lá, ia nos apelos, aceitei Jesus umas 20 vezes. Normal. Mas eu ia, mas era... eu acho que tem a ver com o Espírito Santo me atraindo, sabe? E tem um momento específico que eu acredito que ele mudou meu coração, que foi depois desse episódio, né, que eu falei pra vocês aí. E aí você foi, depois do que você saiu em liberdade, você já foi pra uma igreja? Aí depois disso, teve todo um processo de sair da minha cidade, né? Que ali não dava o ambiente de amigos? Minha mãe morava em Bauru, ela tinha alguns anos, né? Então, como o círculo de amizade que eu tinha, eu me arrependo disso, porque eram meus amigos e tudo mais, eu acabei decidindo por um corte total da amizade. Você se arrepende? Você achando que foi bom? Eu me arrependo porque eu perdi o contato com eles, assim, e eu... Totalmente? Totalmente. Se isolou, né? Se isolei, assim. Me isolei e hoje eu me arrependo porque eu tenho uma visão diferente hoje em relação à oportunidade. Tipo, queimou as pontes, sabe? Poderia ter deixado a ponte de relacionamento ali, mas eu acho que a atitude que eu tive foi necessário para aquele momento, para mim. Mas foi muito radical, você achou? Mas eu acho que eu poderia ter... Não precisava ter feito esse corte, assim. Eu não sei se você já teve contato com isso daí ou não. Você já deve ter tido, né? Mas eu já fui pregar em vários lugares de casa de recuperação. E os caras... Vários não, alguns. Os caras que são os líderes da casa de recuperação ali, eles falam, mano, você tem que sair daí e esquecer aquele teu amigo. Esquecer de verdade. Eles falam muito isso daí. Sai desses vínculos, assim. Então, você falou que de repente poderia ter sido menos radical, né? Mas é porque eles falam isso, mais no contexto do programa. Alguns lidam com o programa 12 passos, GNA, 12 Passos e tal. Então eles, dentro do programa é um passo, né? Você se desvincular até a rua que você vai andar. Se tiver uma biqueira, por exemplo, você não passa por aquela rua. Você vai... do mal, né? Exatamente. Mais ou menos isso, né? Você tem um bar na esquina que você sabe que ali tem droga. Então você não vai passar na frente. Então é meio que um valor que eles carregam, né? Eu me arrependo porque hoje eu perdi o contato, né? Com muitas pessoas e eu acho que poderia manter, não precisava ter rompido dessa forma. Totalmente. Eu poderia ter sido um pouco mais maduro, de ter falado, gente, eu tive uma experiência com Deus, minha vida mudou. Com alguns eu consegui fazer isso, com outros não. Mas é que eu estava muito bagunçado na época, né? Então, desde os 14 até os 22, nessa vida, assim... E você veio morar em Bauru daí? Aí eu vim morar em Bauru, 2013, e aí eu comecei a congregar numa igreja, num bairro, assim, numa periferia. Junto com sua mãe? Isso. Ou foi por conta própria? Nessa época ela já tinha convertido e tal. Ela começou a se pegar muito na igreja, porque eu estava muito perdido. Muito comum, né? As mães, né? Então ela se apegou muito à igreja, nesse contexto de que eu estava bem desviado, não, né? Não tinha nascido de novo, estava muito louco. Sim. Então ela se apegou muito a Deus e aí eu comecei a frequentar essa igreja que ela ia, né? Era uma igreja de bairro, bem pequena, assim, bem pentecostal, assim, mas comecei a ir lá e aí eu batizei lá. Aí eu decidi pelo batismo lá. Legal. Eu batizei. Depois de um tempo eu saí, porque eu não tinha muita amizade. Eu acho que isso
Isso é muito difícil para quem está começando, para quem recém converteu, está querendo. Um círculo de amizade lá, né? E aí não teve aquela questão de agregar assim e tal. Então eu me senti meio deslocado, eu procurei outra igreja. Na época uma comunidade evangélica Restaurar. E lá eu fiquei mais tempo até ir pro CBP. Qual que era a pegada da comunidade evangélica? Cara, eles vieram da Assembleia de Deus, aí começaram a congregar outro local, uma outra igreja, não vou lembrar o nome a linha da igreja, mas hoje eles são pentecostais clássicos, assim. Uma igreja muito boa, inclusive eles são muito queridos. Até hoje tem até hoje eu tenho um relacionamento com eles. E aí, mas nós tivemos algumas diferenças teológicas, né? Que eu comecei a estudar mais a Bíblia e comecei a acompanhar algumas coisas. Tal. E aí eles são mais da linha pentecostal clássica, assim, então eles vão mais para essa linha. Não sei se eles creem nisso hoje ainda, né? Mas na época eu comecei... Você se denomina um pentecostal clássico ou um carismático? Isso aí dá para falar depois, né? Tem essas diferenças, né? Cara, eu sou mais da linha carismática. Carismático. Explica pra galera aí a diferença. O pentecostal, a origem, né? Ele crê que o batismo com o Espírito Santo, a pessoa, ela converteu, ok? Ela creu no Evangelho, então é uma experiência inicial, mas ela tem uma nova experiência, vamos dizer, uma segunda bênção. Uma segunda experiência que eles deram o nome de batismo com o Espírito Santo. Mas isso começou lá em 1901 com um cara chamado Charles Parham, que ele é o pai do movimento pentecostal. Então, antes de Azusa, Charles Parham, ele que começou a estudar. Ele tinha um desejo, Charles Fox Parham, né? Ele tinha um desejo de cumprir a grande comissão. E ele começou a estudar e ele percebeu que uma das únicas formas de cumprir a grande comissão era um novo Pentecoste. Era necessário um batismo de poder, um revestimento de poder. E aí nisso ele fundou uma escola em Kansas, em Topeka, não sei se é essa expressão, em Kansas. Uma escola integral onde os alunos tinham que viver de forma integral lá e ser sustentado, a maioria era sustentado tinha que trabalhar ou recursos financeiros vêm de fora, né? E aí ele, em resumo assim, ele fez um trabalho com os alunos. Ele falou: eu quero que vocês façam um estudo teológico em Atos e me mostrem qual é a evidência da pessoa que é batizada no Espírito Santo, né? E aí eles fizeram esse estudo. Ele foi viajar para ministrar em alguma igreja em dezembro, isso na virada do século, né? Todos os alunos, quando ele retornou na escola, os alunos falaram: a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. E aí, o que aconteceu nessa escola? Eles começaram a fazer um relógio de oração, fizeram 24 horas de oração. Os alunos mesmo fizeram vigílias de oração, revezando. Vamos orar e buscar esse batismo com o Espírito Santo, né? E aí, na virada do século, cara, isso é muito engraçado, né? Foi bem na virada? Na virada do século, 1901. 1901. Na virada do século, uma moça chamada Agnes Osman, uma jovem que estava fazendo escola, nesses momentos de oração, ela sentiu impelida pelo Espírito de orarem por ela. E o Charles Parham orou por ela e ela recebeu o Espírito Santo e começou a falar em novas línguas. Alguns historiadores falam que ela falou em chinês durante 3 dias sem parar, né? Teve essa experiência. Depois de alguns dias os alunos continuaram orando, buscando essa experiência, e todos começaram a receber esse batismo com esse sinal de essa evidência, né? E aí isso nasceu, né? Então o pentecostal, voltando lá na pergunta, né? O pentecostal, ele crê que existe um batismo de poder, vamos se dizer. Então ele crê que alguém pode crer você prega o evangelho para você aqui, você crê no evangelho, tem fé, se arrepende, mas agora tem a segunda experiência, que é o batismo no Espírito Santo. Então o batismo no Espírito Santo, ele faz referência a um batismo mais
missional, vamos dizer, para pregar, poder para fazer missões. Então, na Assembleia de Deus, eles creem nisso, né? O carismático, não. O carismático, ele não crê que a evidência de alguém que foi batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. A evidência que alguém foi batizado no Espírito Santo para um carismático é se ele creu no Evangelho. No momento que o Evangelho é pregado, eu tenho fé no Evangelho, eu me arrependo dos meus pecados e eu batizo, faço todo esse processo, né? No momento que eu creio, eu sou regenerado. No momento que eu tenho fé em Jesus, eu recebo esse batismo no Espírito, né? Lá em Efésios vai falar que nós fomos batizados num só Espírito, né? Num só corpo. Então, essa é a diferença do carismático para o pentecostal clássico. O carismático acredita que entreguei minha vida para o Senhor, já está com o Espírito Santo. Eu já sou batizado com o Espírito Santo. E eu posso criei no Evangelho, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu já posso ter qualquer outra evidência. No momento que eu fui regenerado, fui batizado no Espírito Santo. Eu posso desenvolver qualquer dom aí do Espírito. Não precisa ser desenvolver... O cara pode não falar em línguas estranhas, mas ele tem o Espírito Santo. Isso. É porque dá uma confusão no sentido, porque um dos dons é falar novas línguas, né? Isso. Então, dá a entender que é parte dos dons ali, dos 9 dons que eles falam. E, assim, eu tenho muito questionamento em relação a isso mesmo. Por isso que eu perguntei mesmo, eu já meio direcionado. Porque eu creio que quando a gente aceita Jesus, realmente o nosso nome está escrito no livro da vida, a gente é salvo, a gente recebe o Espírito. Está na Bíblia, né? Que aquele crendo que no Filho de Deus tem o Espírito de Deus. Tem, né? Romanos 8. Isso. Daí a gente já tem o Espírito. Daí vem a galera que fala assim de ser batizado, de falar em novas línguas. Daí tem a diferença da glossolalia com falar em línguas. A língua idiomática, né? É porque em Atos foi uma experiência idiomática. Que as pessoas entendiam que estava sendo falado em outras línguas. Foi uma experiência ali. Em Atos 10 foi idiomática também? Atos com 10, Cornélio? Parece Atos que não, 10 né? fala que eles estavam falando em novas línguas e, se eu não me engano, engrandecendo ao Senhor. Você vai sempre perceber então, isso. Então ouviam. Outro dia é idiomático também? Eu não consigo afirmar, porque o texto não fala se era idiomático ou não. Falar. O de Atos 2 é claro, né? Atos 2 é claro porque tinha pessoas ali de todas as várias, nações. Árabes e vários outros lugares, né? Agora, a experiência, né, pentecostal, nesse sentido, eles vão mais para a linha de missões, né? Então, você precisa receber o batismo no Espírito Santo para ser um obreiro, por exemplo. Se você tem que falar em línguas para ser um obreiro, não sei se é assim. Não é. Na Assembleia de Deus. A partir de diácono, você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Até cooperador não precisa. O cooperador não exigia. Isso. Eles têm alguns versículos que eles vão dar-se entender que existe uma experiência pós-conversão de receber um batismo no Espírito Santo, né? Eles vão usar aquele texto dos discípulos de João, que Paulo está indo e vai falar, vocês receberam, nem sabemos que tem Espírito, né? Então vocês receberam o Espírito. O que é isso, né? Eles nem sabiam. Só que esse argumento ele não é tão forte porque eles eram discípulos de João, então não dá para dizer que eles ouviram o Evangelho. Mas tem outro texto, não vou me recordar aqui agora, que fala sobre... Mas os discípulos de João não criam em Jesus? Então, acredito que... Portanto, tinha o Espírito Santo. O João... Mas nessa visão, nesse texto aí, eles falam que eles nem sabem do Espírito, entende? Você fala que é discípulo de João Batista. Isso, discípulo de João Batista. Então, mas João é o último dos profetas, né? Não tinha inaugurado ainda o tempo da graça. Só vai acontecer quando Jesus ressuscita. Aí que começa tudo de novo, não é? Ou não? Ou estou falando besteira? Eu não sei também, agora fiquei em dúvida. Porque daí aí a gente vai entrar em outro assunto, mas ele fala, né? Entre os profetas, João, não tem nenhum maior que João. Nos nascidos de mulher, João é o maior profeta. É que não tinha iniciado o tempo de Joel 2:28. Isso, que todos receberiam. Porque no Antigo Testamento você vê a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em constante serviço ali dentro do plano de Deus, né? Então ele está ungindo os juízes, ele está capacitando eles para libertar o povo de Israel, ele está dando
Fala que Davi tinha o Espírito, tanto que ele ora para que Deus não retire dele o Espírito, né? O Espírito Santo está no Antigo Testamento fácil. Sim, você vai perceber a ação do Espírito Santo era específica para alguns homens, né? Então você vê ele para os profetas. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Nesse sentido aí, Pode. só para você concluir. Guarda aí, viu? Sei que você tem TDA, eu também tenho, mas guarda, foco. Mas respondeu só da diferença? Respondeu com certeza. Qualquer um no Antigo Testamento que fosse sincero com o Senhor, podia ter o Espírito Santo também? Ou a Bíblia parece que só com reis, sacerdotes, gente importante? Judeus. Tinha uns caras pobres que de vez em quando apareciam na Bíblia que tinham, parece, O Espírito? um espírito, não tinha? Ou não, zerado de chance. Cara, Ou que não ficou registrado porque não... Mas por que da sua pergunta? Você fala por... Porque assim, ó, eu sempre aprendi assim. Toda vez que eu aprendi teologia ou bibliologia, qualquer coisa que eu aprendi com alguém, falava assim, ó, no Antigo Testamento o Espírito Santo só descia sobre reis, sacerdotes, profetas, gente importante. E eu falava assim, nossa, será que Deus não fala? Porque você vê que, por exemplo, a mãe do Sansão, ela teve uma visitação do próprio Senhor. Né, que é uma experiência que, tipo, com certeza por meio do Espírito Santo que tudo aquilo aconteceu, né? Aquela situação toda. Ela era uma mulher comum, depois o marido o pai de Sansão, e assim, outras experiências também. Deve ter outros caras, né, que teve experiências com o Senhor e eram pessoas simples. Uhum. Mas não fica registrado, ou tem algum registro de alguém simples que teve experiência de tá cheio de Espírito Santo. É que eu acho que esse tempo de Joel 2:28, ele fala sobre essa inauguração ali em Atos 2, né? Fala sobre um tempo onde o Espírito ia ser derramado até sobre as jovens, né? Sobre os adolescentes, né? Isso não era muito comum ali no Antigo Testamento. É tipo assim, sobre os gentios agora. Né? Então ele está falando de um tempo... Eu entendo que assim, na hora que Jesus morre e vem o dia de Pentecostes, né, a festa, aí que começa o Novo Testamento. A partir daí que vale, porque... Eu não sei se é o próprio Jesus que fala, mas a Bíblia fala que o testamento só tem valor com a morte da pessoa que faz o testamento. Então Jesus morreu, ressuscitou, aí que está tendo valia, né? Então esse andamento assim da gente ver... nossa, até perdi o fio da meada agora, que você estava, o TDAH baixou. E a gente estava falando sobre... Caramba, perdi o fio da meada agora. Sobre o derramamento do Espírito Santo de pessoas simples. Ele entrou no Joel. Isso, Joel. Que é sobre os gentios. É meio complexo pra gente entender claramente isso, porque a gente fica com muita lacuna vazia, né? Ficam uns buracos aí, mas... Enfim. Mas tem aquele texto que Josué ele tenta mandar os dois, eu não vou lembrar o nome deles. Moisés está cansado ali do trabalho, então ele está exausto e ele ora a Deus, e Deus pega do Espírito que está sobre Moisés e reparte sobre os 70 para ajudar ele na missão de conduzir o povo. E aí nesse relato fala que no acampamento tinha 2 que não estavam nesse local, no mesmo local dos 70, e eles começam a profetizar, e Josué ele chega e ele quer parar. Manda eles pararem de profetizar e tal. E aí Moisés ele fala, quem dera todos tivessem o Espírito ou todos profetizassem, né? O desejo de Moisés era isso, né? Tinha um anseio no coração de Moisés, isso por conhecer Deus mais de perto que os outros? Ou ele era só um desejo dele? Não, eu acredito que é um desejo... Que é do Senhor esse desejo também, exatamente, que é o que Joel 2:28 vai falar, né? Então o Espírito ali, você vê nos Juízes, ele tinha uma ação muito de empoderamento, né? Capacitava de vencer guerra, de libertar o povo. Nos profetas de proclamar a palavra, né? Você vai ver, mas não tinha tanto essa ação transformadora de santificação, né? Porque Sansão a gente vê tanto de pecado que ele cometeu, né? Mas ele tinha o Espírito. Que Espírito? Era o Espírito Santo, né? Então Davi tinha o Espírito, né? Por que o Espírito Santo não santificava os caras? Igual santifica na gente? Por causa do sangue de Jesus? Então, não tinha vigorado ainda? Eu creio que tem a ver com o sangue de muito, Jesus, né? Com certeza, todo. Nossa, agora vamos continuar o assunto do... Onde que a gente parou? Não, vamos entrar a experiência, a gente estava falando de carismático, é diferente do pentecostal clássico. O pentecostal clássico, a evidência, é isso, Cláudio? Do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Falei pro pentecostal clássico. O carismático, eu entreguei minha vida pro Senhor. Tem como viver
normalmente essas duas diferenças de pensamento? Vivem em harmonia? Teologicamente falando, sim. Bem? Sim, com certeza. Legal. É porque o carismático, ele não crê que a evidência é o falar em línguas, mas o carismático crê em várias experiências de enchimento com o Espírito Santo. Então, eu não acredito só num batismo no Espírito Santo depois da conversão. Eu acredito em várias experiências pós a conversão de enchimento do Espírito Santo. São vários batismos. Vários momentos de você ser cheio do Espírito Santo. Você vai ver em Atos, isso acontece muito comum, né? Então, eles são cheios em Atos 2, e, se eu não me engano, em Atos 4, eles estão orando ali, começa uma perseguição, e aí fala que eles estão orando para que a palavra do Senhor corra, e fala que o lugar tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Então, você vê várias experiências, eles sendo cheios do Espírito Santo. Então eu não creio numa segunda bênção apenas, eu creio numa terceira, numa quarta, numa quinta. Sim, de experiências de derramamento na realidade do Espírito Santo. Que seria estreitamento e relacionamento com Deus, né? Cada vez que você vai tendo mais experiência. Ser cheio do Espírito Santo, né? O que é ser cheio do Espírito Santo? Né? A gente tem um pouco de dificuldade, a gente pensa que ser cheio é vou me encher do Espírito Santo, aí eu bebe tudo uma vez. Então como que eu me encho? Então eu me encho orando, eu me encho cantando. Lendo a Bíblia. Mas na verdade, ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com algo externo. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com você ser controlado por ele. Tem a ver com andar. Eu acredito. Nossa, tem a ver com você estar debaixo da influência dele. Então, tanto que Efésios 5, se eu não me engano, vai falar que Paulo está falando sobre... não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, à libertinagem, à contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele vai falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, eu creio rendendo graças, sujeitando uns aos outros. E aí ele vai falar, só para finalizar, sim, ele faz esse contraste. Então, a pessoa que ela está embriagada, ela está debaixo do domínio de quem? Da influência de quem? Do álcool. Então o álcool conduz ela a certo tipo de prática que leva a contenda, então ela está debaixo da influência. E Paulo está fazendo esse contraste. Uma pessoa que está debaixo da influência do Espírito, está cheia do Espírito, o Espírito está controlando, ela vai cantar, ela vai render graças, ela vai cantar. Então ela vai sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Sim. Por quê? Porque ela está cheia do Espírito Santo, ela está deixando o Espírito Santo controlar a vida dela. Eu acredito assim, eu estava querendo comentar, que isso eu não vi, não li, não ouvi, eu falando de mim. Eu creio que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem muito a ver com aquilo que Cristo promete, né? Que vai ter a paz que excede todo entendimento. Cara, você está na crise, você está na luta, você está na desgraça lá, mas você sabe que Deus está com você, você está em paz, você consegue descansar. Tem muita gente que é assim. E é Ele que dá essa paz. Eu creio que quando nós somos habitação, templo do Espírito, nós temos uma paz diferente, cara. E isso eu vejo pela minha vida. Eu sei que não dá para a gente levar a sua experiência como regra para todo mundo. Como regra para todo mundo e regra de vida. Sim. Às vezes a experiência é única. Mas eu vejo isso em mim, porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu era uma pessoa que não tinha, tipo assim, eu sempre trocava a mão pelo pé, tipo assim, não, cara, não vai dar jeito, eu vou ter que vender, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. E não esperava. E depois que eu conheci a Cristo verdadeiramente, senti a presença de Deus, conheci a palavra um pouco, eu sinto que eu tenho muito disso, de ter uma paz, ter uma tranquilidade, assim, que não tem lógica, mas eu tenho. Tem alguma coisa a ver ou estou falando besteira? Não, ter o Espírito já é... Nós temos paz com Deus, né? Eu acho que essa é o principal, né? Porque tem gente que é ímpio, que não conhece a Cristo, que também tem uma paz meio a tormentas, e isso não significa tanta coisa. Será que tem? Acho que tem sim. Porque, ó, eu já tentei, quando eu evangelizava, um dia eu trombei um cara e falei assim, porque você não é feliz, falei pro cara. Assim, mais ou menos nessa pegada. Meio que intimando o cara. Assim, você não é feliz, eu falei assim, eu sou feliz. Eu falei assim, não, você não é não. Eu falei assim, claro que eu sou. Aí eu insisti, você não é não, a verdadeira alegria você não tem. Eu falei assim, como você sabe que eu não tenho? Eu tenho, eu sou feliz. Não, essa semana aconteceu isso comigo. Aconteceu com você? E tipo assim, no final, depois que eu comecei a me aprofundar mais com o Senhor, e lendo mais a Bíblia, eu falei que realmente o cara não necessariamente era infeliz, mas o cara não tinha o principal, que era a paz com Deus. Porque tem gente que vive uma vida estável, né?
e não tem Cristo. E assim, o mundo já está debaixo da ira de Deus, em certo sentido, né? Romanos fala que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade. Contra toda impiedade, e fala que Deus entregou os homens a seus próprios desejos e prazeres, né? Então, as pessoas fazendo as suas próprias vontades já é um certo tipo de juízo, já é um certo tipo de ira, né? Manifesta. Só de fazer o que quer. O exemplo clássico é com o filho, né? Você fala pro filho, o filho pede, pai, deixa eu comer um sorvete. Não. Deixa eu comer o sorvete. Não, vai fazer mal. Deixa eu comer o sorvete. Não, então tá, você vai comer um pote de sorvete, 2 potes de sorvete, você vai comer agora tudo isso que você está desejando. Sim. Então isso é juízo, isso é ira. Deixar se entregar. Eu falar não pro meu filho é amor. Eu deixar ele fazer tudo é ira. Então praticamente Deus fez isso com a humanidade, né? Sim. Vocês querem adorar ídolos, né? Então, cara, esses dias eu tava pensando sobre isso, no fato de que tudo na nossa vida tá à mercê das nossas decisões, né, cara? Nem sempre Deus vai intervir porque nós tomamos uma decisão errada. Né? E geralmente é isso que acontece, né? Isso. A gente faz cagada, depois fica orando a Deus para Deus fazer alguma coisa, mas Ele permitiu a livre. Tem o ônus e o bônus da vontade de fazer, a liberdade de você escolher o que você quer, né? Então é mais ou menos isso que... Assim, eu lembro dessa situação que você falou, porque às vezes o cara que é ímpio, ele não teve uma experiência de novo nascimento ainda, ele pode ter uma vida estável. Porque eu lembro que eu li Atos 17, até peguei aqui para lembrar, que Paulo está falando com os caras que era totalmente pagão. E ele fala assim, o versículo 25, ele fala assim, olha, esse Deus que fez o céu e a terra não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se ele necessitasse de água, porque ele dá vida a todos, fôlego e tal, e de um só ele fez todos os povos para que povoassem a terra, determinando tempos anteriormente estabelecidos, os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Ele falou, essas coisas boas que vocês têm, coleites e tal, ele fez isso porque ele quer que vocês busquem ele, né? Não fez para você se rebelar contra ele. Então, tem muita gente que vive uma vida normal, e essa vida normal que o cara vive de ter uma família, de, sei lá, Deus realmente sendo bom com ele, né? Mas não pode se rebelar contra Deus, mas para ele vir atrás do Senhor. Sim. Mas pode ser isso mesmo que você falou, traz essa paz. Como também... Nós temos uma paz... Uma paz diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Nós temos não só paz, nós estamos vivos, né? Nós nascemos de novo, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nós temos o Espírito do Deus vivo, que é o próprio Deus morando dentro de nós. Né? Então, não se compara com a paz com que as coisas materiais, o conforto, é incomparável. Dar. É verdade. Nós temos acesso ao Deus, a presença de Deus por meio de Jesus Cristo. De Deus, né? Acesso à presença de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então isso não tem lugar mais alto para chegar. Legal. Não tem paz maior. Não existe. Nós temos tudo que precisamos, né? E está muito vinculado esse negócio do Espírito Santo habitando dentro também com a questão do governo, né? Que você falou. De governar em qualquer situação da vida, até na situação muito boa. Passa a pauta dele para mim. Porque se você olhar aquele versículo de Gálatas 5, se não me engano, fala que aquele que anda no Espírito, de maneira nenhuma vai satisfazer os desejos da carne. É muito forte pensar isso. O cara nunca mais vai pecar. Ele vai pecar, mas ele não é mais escravo do pecado, que tem uma grande diferença. O pecado não tem mais poder sobre nós. O pecado não é mais senhor sobre nós. Antes de Cristo, o pecado era senhor, no sentido de que o que o pecado falava, nós fazíamos. Agora, nós não somos mais escravos do pecado. Nós pecamos, e aí o Vitor esse dia até pregou lá no domingo na igreja, e ele usou o exemplo do Martin Lloyd Jones, de uma guerra, né? Ele fala sobre essa guerra. Por exemplo, a Rússia está em guerra, né? Com a Ucrânia. Então vamos supor que a Ucrânia ela vence
essa guerra contra a Rússia, invade a Rússia e toma a Rússia, mas ainda tem um exército de militantes contra o exército da Ucrânia. Já foi perdida a batalha, a Ucrânia venceu a guerra. Então Cristo venceu a guerra. Já foi vencido a batalha. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas existe ainda essas milícias, ok? Que estão guerreando ali contra o exército da Ucrânia, mas perderam a guerra. Então, da mesma forma, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora libertos do pecado por meio de Jesus Cristo. Então nós pecamos porque nós estamos aprendendo a andar. Nós não pecamos mais porque nós estamos debaixo da natureza pecaminosa e não conseguimos fazer outra coisa, entende? Legal. Tem uma grande diferença. Não, isso é legal. Então nós pecamos. Você falou de estamos aprendendo a andar. Isso. Nós pecamos não mais porque nós estamos debaixo da escravidão. Por isso que aquele que anda no Espírito de maneira nenhuma vai satisfazer os desejos da carne. E quais são os desejos da carne? Todos os tipos de pecado, todo tipo de prática. Isso eu não estou dizendo que nós não vamos mais pecar e nós já estamos no estado de glorificação, não é isso. Mas nós não precisamos mais pecar. Romanos 8 fala que nós podemos mortificar as obras da carne por meio do Espírito. Então, quando nós pecamos, não é porque nós estamos debaixo de escravidão. Isso é algo que precisa virar assim dentro da cabeça das pessoas. Quando a pessoa não consegue largar de jeito nenhum um pecado, é um sinal que ela não nasceu de novo. Então, depende. Cara, eu acho que só Deus sabe isso aí, né? Depende. Depende o tipo do pecado. Porque uma coisa é você lutar contra o pecado. Então você está lutando contra o pecado. E no meio da luta você vai vencer e você vai perder. Você está lutando. Mas Deus te dá graça para vencer. Vou dar um exemplo. Então, só para finalizar o pensamento. Por exemplo, a pornografia. Sim. 90% dos homens sofrem tentações com a área sexual. Passa uma mulher bonita na rua, você é tentado a olhar. Então, nós temos uma luta constante com essa questão de santidade na área de sexualidade. Sim. Agora, uma coisa é você estar lutando contra esse certo tipo de pecado e outra coisa é você ser escravo desse pecado. Então, tem uma grande diferença. Ser escravo é a pessoa que ela não consegue sair, ela não... Como se fosse um vício, né? E aí, um sinal que ela tem o Espírito Santo é se ela submete aos processos disciplinares, né? Então, um cara que tem problema com droga, por exemplo. A droga é uma dependência real, química, né? Sim. Então, se ele tem o Espírito Santo, ele vai querer ajuda. Ele vai querer ser internado, ele vai querer ser cuidado, ele vai querer... Então, isso é um sinal que o Espírito Santo habita no cara. O problema é se não tem esse... não é quebrantado. É um coração duro, né? Enfim. Posso fazer um exemplo? Nós nem estamos falando de avivamento, né? Não vai entrar no avivamento na próxima. Vamos entrar. Mas deixa eu finalizar, que essa que eu fiquei com dúvida. Eu queria que o Cláudio tem base para responder isso aí. Um exemplo. A pessoa é dona de um prostíbulo. Ela vai para a igreja, por algum motivo, conhece a Cristo lá. Só que o prostíbulo dá dinheiro para ela. E ela vai para a sarjeta, não sabe fazer outra coisa. Ela tem que largar o prostíbulo, certo? Obviamente. Sim. E se ela não larga o prostíbulo, fica, não sei, mas na hora certa eu vou largar, eu vou vender isso aqui. E aí fica por anos. O prostíbulo está abençoando a igreja, eu estou ofertando. Isso, dizem o do prostíbulo é alto, um exemplo. Tá, gente? Um exemplo sem zoação, mas sério. É um sinal que a pessoa não nasceu de novo, né? Sim. Porque nesse caso tem que ser um negócio radical, né? Ou não necessariamente. Mas assim, um caso mais... Estou dando um exemplo chulo. Você deu um exemplo, forçou o exemplo. Forçou o exemplo, né? Não, mas mais simples. Eu tenho um boteco, eu vendo pinga. Os caras caem na porta do meu bar, e aí? Esse é um assunto muito polêmico para mim. É complicado, né? Sim, eu tô dando, tipo assim, esse é o cara que trafica drogas. O cara trafica drogas. Não, mas aí é mais fácil, né? Tem que sair fora. Não, aí é mais fácil porque está contra a lei. Aí já está contra a lei. Dá um exemplo mais simples, por exemplo, um casal que mora junto e não casou. Não casou diante de Deus e diante dos homens.
converteu e ele tem uma pensão. Sei lá, ela tem uma pensão aí do ex-marido que faleceu da empresa. Vamos usar esse exemplo. E eles não querem casar. E eles não querem casar por causa do dinheiro. Não faz sentido. Quem está mandando, quem está governando a vida deles? É Deus ou o dinheiro? Entende? Então, isso é um exemplo mais clássico. Isso é muito comum. Nós convertemos. Então, se eu converti, Jesus é meu Senhor. Tudo que Jesus fala, eu me submeto. Eu me submeto. Então, o primeiro sinal de um novo convertido cara, eu quero obedecer a Deus. O que eu preciso fazer? Que custar. A pregação de Pedro, lá em Atos 2, depois do Pentecoste. Ele prega, ele não faz, Pedro não faz apelo. Né? Sim. Eles vão até Pedro, o que nós precisamos fazer? Entende? Então, uma pessoa que converteu, ela o que eu preciso fazer agora? O que eu faço para amar a Deus? O que eu faço para obedecer a Deus? Entendi. Então, se uma pessoa nasceu de novo, ela teve uma experiência real, ela quer aprender, ela quer obedecer, ela quer amar a Deus, né? O que eu faço? Então, e por isso que a gente tem essa subcultura evangélica, né, hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Que é muito comum o evangeliquez, né? Então, a gente lida muito com o externo, mais com o externo do que o interno, do que deveria. Então, nós temos as igrejas mais tradicionais, né? Então agora você converteu, então você tem que usar camisa no culto de ceia, sei lá, camisa... Sim. Uso e costume. Ou agora você converteu, você não pode mais ouvir música do mundo. Você não pode mais... Tatuagem, piercing... sei lá. Você tenta mudar... Ao invés de falar sobre a palavra, sobre o evangelho, você quer mudar. A pessoa está sedenta ali. Eu estou sedento. Cara, o que eu faço para amar a Deus? Aí, então é isso que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Entendi. Isso é muito superficial comparado à realidade do evangelho, né? Então, o evangelho toca até em motivações. Não, genuínas, né? é muito mais profundo do que essa subcultura. Não, varão. Aí tem até a linguagem, né? Não pode... E eu não estou menosprezando esse certo tipo de linguagem. Mas o novo convertido nem sabe o que é varão, nem sabe o que é... Tipo, quando eu cheguei na igreja, as pessoas falavam assim, eu não entendia nada. Então isso não parece que uma subcultura que é criada. Né? E isso não coopera assim pro crescimento do novo discípulo de Jesus. Para clareza. Traz tipo mistério, varão. Tipo, essa linguagem não traz entendimento. Então, eu acredito que... Não esclarece nada. Não, né? nós precisamos ser o mais claro possíveis, né? Legal. Vamos lá, mudando, vamos lá. Vamos agora falar de avivamento, foi legal. Vamos falar sobre o canal também, né? O Insta dele. Verdade. Gente, você quer aprender mais sobre avivamentos, né? E momentos que... O Insta fala sobre... Então, tem toda uma história, né? Eu vou contar aqui. Vai, por favor. É bom. Cara, esse tema, assim, ele cresceu muito no meu coração. Fala pra galera o Insta aí. O Insta... Esse Insta, ele chama Avivamentos e Curas, né, tá? Mas eu vou contar um pouquinho para vocês como que... O porquê que eu comecei falando sobre isso e tudo mais. Tem todo um contexto. Então, em resumo, assim... avivamento, para mim, assim, na minha visão, é a presença de Deus de forma tangível se manifestando em um local, né? Então, como eu vim de um contexto de droga e eu usava êxtase, né? Então, é uma droga chamada droga do amor, né? Então ela desperta muita serotonina, te dá muito prazer, junto com a música e tal. É muito engraçado porque quando eu tomava, você tinha vontade de abraçar as pessoas, de amar as pessoas, todo mundo era seu amigo. E quando eu fiz esse corte, assim, né? Eu tive essa experiência real com Jesus e comecei a falar com Deus e orar.
teve uma experiência no meu quarto que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu nunca tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Antes da conversão? Depois que eu converti. Depois que eu converti. Eu estava no meu quarto orando, lendo a Bíblia. Eu fiquei uns 3 meses assim num quarto, lendo a Bíblia, orando, jejuando e tal. E aí eu tive essa experiência com Deus, né? Só que era palpável essa experiência, assim. Eu senti Deus entrando no meu quarto e me limpando, assim. A experiência é essa, assim, tirando todo o peso. Eu senti tanta alegria que eu chorava e eu ria e chorava. Era muita paz, muita alegria. E eu falei, agora eu encontrei o que eu precisava. Por quê? Porque eu tô tendo um prazer que nenhuma droga me dá. E provavelmente essa experiência eu não sentiria. Eu falo assim porque eu não usei o êxtase. Isso, Deus, ele sabe disso, né? Então a experiência que eu tive foi assim, cara, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso nem de dinheiro, porque legal. Eu tô tendo uma experiência de êxtase, vamos se dizer, que é o próprio nome falando com meu pai, que é Deus. Entende? Então isso mexeu muito comigo. Eu fiquei assim fascinado com Deus, assim. Deus, eu virei tipo E aí eu comecei os dois primeiros livros que eu li na vida, né? Foi o Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Ravenhill. Como que é o livro? Por que Tarda o Pleno Avivamento, do Leonard Ravenhill. E Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. E Caçadores de Deus. Então, você leu Caçadores de Deus também? Tommy Tini. Então, foram e mais um Paixão pelas Almas, do Oswald Ninguém. A galera da igreja? Não. Sei, cara, foi tipo muito Deus, assim, porque eu não tinha muita amizade no início. Então eu fui procurando na internet, Então eu tive acesso assim com livros que me despertaram uma fome, assim, um desejo por mais da presença de Deus. Isso você já tinha experiências com a Bíblia? Sim, lendo a Bíblia e comendo a Bíblia, literalmente, todo dia lendo a Bíblia, orando, jejuando. Minha vida era só em culto, né? Lá em Bauru tinha culto quase todo dia. Então eu estava todo dia na igreja, todo dia eu pegava, de manhã ficava lendo a Bíblia, orando, porque meu filho estava morto, agora vive, então ela deixa esse menino ir na igreja. Deixa ir para a igreja. Literalmente. Então fiquei... Então E aí eu comecei Fiz amizade na igreja, comecei a mobilizar a oração, então eu ia para monte orar, todo dia orar em monte, então? Orava. Aí comecei a despertar, assim, ter muita experiência, assim, com Deus, com a presença de Deus, assim, de forma palpável, assim, de expulsar, comecei a expulsar demônios. Mudar o ambiente, né? Tipo assim, tem um relato, assim, bem engraçado. Um dia eu estava orando em línguas, umas 4 horas no meu quarto lá, orando em línguas. Eu li aquele livro do Dave Robertson. Não vou lembrar o nome exato, mas ele vai falar sobre andando no poder. E ele fala da importância do dom de línguas para você crescer nos outros dons e tal. E aí eu peguei aquilo comecei e tal. Estralando. E aí teve uma amiga da minha mãe que trabalhava no hospital, foi lá na minha casa e tal. E eu tava orando em línguas lá, fazia umas 4 horas no quarto lá. E aí eu ouvi o Espírito Santo, aquela vozinha bem fraquinha, que a gente fala. Eu gosto de explicar bem, assim, para as pessoas entenderem, né? Eu ouvi a voz de Deus audível uma vez só, nunca mais. E foi aterrorizante, parecia que ia morrer. Parecia que ia explodir meu corpo. Nossa, mano. Foi muito, muito real. Mas quando eu falo, eu ouvi o Espírito Santo, é bom deixar claro para vocês que estão acompanhando aí, é uma voz lá no fundo, assim, tipo uma impressão. E eu ouvi assim, ora pela amiga da sua mãe. Aí eu, ok, vou obedecer, né? Aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, eu estava orando aqui no quarto e Deus pediu para mim orar pela sua amiga. Ela era colega de trabalho, minha mãe trabalhava no hospital há muito tempo. E ela falou com a amiga dela e falou, tudo bem, pode orar e tal. E aí entrou minha mãe no meu quarto, ela e minha tia junto ali, e eu comecei a orar, né? E aí quando eu comecei a orar, eu falei, vem Espírito Santo. A moça caiu, e ela caiu no chão e manifestou demônios, né?
E aí começou um processo de libertação, assim. De você mandar embora? De mandar embora e tal. E aí no fim, resumo... Isso a primeira vez que você expulsou um demônio ou não? Já tinha expulsado outra vez. Eu fiz um voto na época. Eu falei, eu quero viver o que está em Atos. Eu fiz um voto com Deus, fiquei um tempão orando para expulsar demônio. Aí começou isso, assim, ser recorrente, assim. Então, eu ia orar para uma pessoa, ficava endemoniada, expulsava e tal. E aí teve esse relato dessa moça. Por que eu estou contando isso, né? Porque no fim era muito demônio, eu era imaturo. Aí chegou uma hora que eu olhava no olho dela, vinha o demônio falava, te odeio e tal, vou te matar e tal. E aí eu expulsava, saía, era tipo muito. Eu não sabia, eu não tinha muita maturidade de chamar o chefe no evangelho. No evangelho mesmo, tipo, tô vivendo. Mas eu tava feliz pra caramba, tava com medo. Né? Minha tia tava meio desviada, começou a pedir perdão pra Deus. E aí. No final, expulsou todo mundo. Chegou uma hora, eu falei, bom, não sei mais o que fazer, é muito demônio, vou ligar pros meus pastores, né? Aí eles foram lá em casa. E expulsaram todo mundo. Aí expulsaram e tal. Mas resumo, a moça converteu. Ela teve uma experiência real, assim, com o evangelho, converteu, tá casada, se não me engano, tá congregando numa vineyard lá em Bauru. Que legal. Ou em Piratininga, alguma coisa assim. E ela é amiga da minha mãe, até hoje ela manda mensagem pra minha mãe falando, agradecendo. Expulsou todos os demônios no dia? Depois que os pastores cara, eu não sei se foi todos, mas o resultado foi que ela converteu. Ela se converteu, então? Ela não tinha uma vida, ela não era crente, ela se converteu real. E ela hoje ela tá casada, tá na igreja. Firme. Tipo assim, a vida dela mudou depois desse dia. Que legal, mano. E foi uma experiência que eu tinha muito essa questão... De expulsar demônios. Não só isso, mas da presença de Deus, né? Então, por que eu estou falando da questão de avivamento e tal? Eu não experimentei avivamento. Eu acredito que foi um tempo de renovação, de avivamento pessoal, talvez. Despertamento. E aí, voltando, né? Contei um testemunho aqui do nada, mas o porquê que eu fiz essa página, né? Essa página, primeiro, tem muito conteúdo nos Estados Unidos sobre isso, né? Então ela começou com uma conversa com o Vitor Porto, tava lá, eu falei, cara, eu tenho muito desejo de fazer uma página tipo essa aqui. Aí o Vitor falou, mano, vou mandar uma mensagem pro cara. Aí começou a mandar mensagem pro cara americano e falou, podemos traduzir as coisas e tal? Ele falou, não, tudo bem, pode traduzir. E aí começou assim. O motivo era eu quero abençoar a igreja do Brasil, porque não via muita coisa em português. Então essa sempre foi a minha crise. Eu quero poder servir a igreja, porque é um assunto que me desperta paixão por Jesus, fome pela presença de Deus, desejo de esse poder de Deus, né, quando ele invade uma história e tal. Então o motivo começou assim, eu comecei com isso. No início eu estava só traduzindo algumas coisas, mas depois eu já conversei com... Isso que ano foi? Faz 2 anos. 2 anos. Cresceu rápido, né? E aí eu conversei com um irmão lá dos Estados Unidos e falei, cara, eu não vou mais traduzir, eu vou começar a criar conteúdo, porque já era uma questão que eu já fazia, né? Eu já tinha estudo, já dava aula sobre isso, sobre história de avivamento, já estava gastando tempo com esse assunto, e eu falei, vou começar a produzir. A maioria, os primeiros lá, você vai ver que são traduzidos, a maioria conteúdo sou próprio. eu mesmo produzo. Legal. Mas aí teve 2 experiências que eu acredito que é o meu papel, talvez, na igreja, é servir a igreja com isso, né? A primeira, eu tive uma experiência profética, vamos dizer, uma visão, que eu via, literalmente, os 24 anciãos, e eles levantavam as mãos e o Espírito vinha. Eu não via Deus, nem pai, não via o Pai, nem o Filho, só via os 24 anciãos. Eles levantavam as mãos e vinha um vento, como um vento assim, muito forte atrás das mãos deles, e descia sobre várias igrejas no Brasil, assim, várias igrejas. Isso foi em 2016, eu tive essa experiência, e foi muito real, assim. Não foi uma visão imaginária, foi visão, sonho ou foi visão mesmo? Eu acho que foi um sonho, mas sabe aquele sonho que você está no lugar? Então, sim, raramente acontece isso comigo. Eu sonho muito, mas esse sonho é uma experiência que eu acredito que foi palpável, assim. E eu
E aí teve outra experiência que eu tive também, não vou falar toda ela, mas que falava a respeito de um derramar do Espírito. E aí, lendo Josué 4, o que acontece ali? Quando o povo de Israel está para atravessar e entrar na Terra Prometida, né? Moisés Josué vai atravessar, e aí ele manda o sacerdote, né, com a arca, e eles pisam ali no Jordão, o Jordão se abre. Quando o Jordão se abre, o povo passa, e aí Deus chama Josué e fala: Josué, escolhe 12 homens aí, um de cada tribo, e cada um deles pega uma pedra na frente da Arca da Aliança, pega essas pedras e leva para o acampamento e faz um memorial, para que quando os filhos de vocês perguntarem o que significa essas pedras, vocês falem aquilo que eu fiz. Ou seja, contem aquilo que eu realizei. E aí, lendo esse texto, eu senti o Espírito Santo falando comigo, literalmente isso: eu ainda escolho homens para carregar pedras que vão fazer esses memoriais, que são um sinal daquilo que eu fiz na história. Eu quero que as pessoas conheçam a história, aquilo que eu realizei, para que elas conheçam o meu poder e temam o meu nome, que é isso que ele fala para Josué. Faz um memorial aí. O que é esse memorial? Esse memorial aponta para aquilo que Deus fez, para o poder de Deus, para aquilo que ele fez na história, né? Então, essa página, ela tem a ver com esse memorial. Então, cada postagem que eu faço ali, meu coração eu estou levantando uma pedra. Para quê? Para apontar para aquilo que Deus fez na história da igreja. Para quê? Para que as pessoas conheçam o poder de Deus. Porque hoje, quando se fala de presença de Deus, nós não temos muita presença de Deus. No sentido, nós temos a presença de Deus em nós, por meio do Espírito, ok? Nós temos a presença de Deus por meio da onipresença de Deus. Ele está em todos os lugares. Mas nós não temos a presença de Deus como é num contexto de avivamento, por exemplo. Então, aí a gente pode entrar mais no assunto agora de avivamento mesmo. O que é avivamento? O que não é avivamento? Né? Defina pra gente, então, avivamento. O que acontece com a presença de Deus que não acontece num culto? Não teve culto na nossa igreja. Foi um tempo gostoso, a gente sentiu a presença de Deus, mas parece que... Não sei se eu vou conseguir explicar isso, cara, sem jogar para baixo também o que a gente tá vivendo lá no Senhor. Mas eu sinto que tem muito mais. Eu sinto que como você já falou uma vez, uma gota. Assim, sabe quando você fala, deve ter um rio disso daí, mas hoje foi uma gota. É porque assim... Qual que é a diferença? Avivamento, hoje em dia, se tornou perdeu o significado, perdeu o sentido da palavra. Então a gente vê culto de avivamento, conferência de avivamento, a igreja do avivamento, né? A gente vê muito, é muito comum a palavra avivamento ali, na cultura evangélica. Estamos vivendo um avivamento. Então uma pessoa, sei lá, teve 3 pessoas que converteram no culto, sei lá, avivamento. Uma pessoa levantou de uma cadeira... Se tornou um jargão, isso, né? Uma pessoa levantou de uma cadeira de roda. Avivamento. Nossa, e se acontecer isso também não é um avivamento? Então, é isso. Porque faz tempo que não acontece, pelo menos eu não tenho visto. Eu tô até triste com isso aí. Acontece. Mas é avivamento real mesmo, uma pessoa ser curada? Uma pessoa levantar numa cadeira de roda? Avivamento tem que ser em grupo, né? Então esse é o ponto. Qual que é o real sentido? E aí a gente precisa ressignificar essa palavra. Porque quando se fala de avivamento, nós precisamos... primeira coisa é definir o que não é avivamento. Né? Mais fácil. Tá, mas ficar mais fácil já vai tirando. O que não é avivamento? Uma reunião, um culto, onde os dons estão em operação, não é avivamento. Isso é normal da igreja. Ainda que teoricamente é normal. Ainda que em épocas de avivamento vai ter aflorar, vai ter uma intensidade dos dons crescendo. Uma reunião onde há salvação, onde pessoas se convertem, vamos falar, descende.
Quantos estádios encheu? 2, né? Sei lá. Mas só tinha crente, né? Então, mas para muitos, principalmente talvez para os que vê de fora, cara, avivamento. Estamos vivendo um avivamento. Então, espera aí, é possível você ter uma graça evangelística e lotar um estádio e as pessoas converterem lá e tal. Isso não significa que é um avivamento no sentido histórico, no sentido real, assim. Então, um culto onde há salvação, um culto onde as pessoas se convertem, não também significa que está acontecendo um avivamento, ainda que durante o avivamento haja um intensificar, uma obra extraordinária, ok? Então, avivamento não é um culto animado, um culto cheio de dons, ou as pessoas chorando. Nossa, todo mundo está chorando e tal. É avivamento. A gente precisa ter muito cuidado para não falar que é avivamento. Tanto que Jonathan Edwards, ele tinha muito cuidado. Ele foi o maior teólogo assim, em relação ele foi um pastor de um avivamento, né? Então ele falava que avivamento precisa ser verificado com os frutos, né? A gente precisa olhar para o fruto. Sim. Uma pessoa está chorando não significa que ela teve realmente uma experiência com Deus profunda. Pode ser que não, pode ser que sim. Então, avivamento não é apenas uma reunião onde as pessoas estão emocionadas, uma reunião onde tem salvação, onde os dons... um crescimento de salvação exato, gigante. Evangelístico. Tem igreja que cresce muito rápido, usando métodos... empresariais. Nem empresariais, mas, por exemplo, o Abe Uber mesmo, Deus deu uma visão para ele. Uma visão, tá. E, cara, lá funciona. Talvez em vários lugares não vai funcionar, mas Deus deu uma graça para ele e pessoas estão sendo alcançadas. Sim. Então é possível evangelizar, ganhar pessoas sem estar vivendo um contexto de avivamento. Tá. Então você quer querendo dizer para nós aqui, pode me corrigir, que a gente ora por curas, Deus cura nos nossos cultos. Uhum. Dons do Espírito, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, todos os dons, línguas estranhas, gente chorando, emocionada, conversão. Tudo isso pode acontecer numa igreja ou num lugar de irmãos e não ser avivamento. Isso. Sim. É isso. Uhum. Beleza. Exatamente. Porque isso acontece nos seus cultos. Por exemplo, sim. As pessoas, você não teve batismo lá? Sim. Teve cura, alguma cura, algum tipo de pessoa sendo salva? Com certeza. O que, assim, é uma coisa que eu faz tempo que eu não vejo, eu fico até muito chateado. Não sei se eu não fico chateado com Deus, mas eu fico assim, angustiado, que eu não vejo mais as curas que a gente via assim nos anos 80, 90, de nego levantar da cadeira de roda. Faz muito tempo que eu não vejo. Eu sei que acontece no mundo isso, está acontecendo, mas eu sinto que parece que tem uma sequidão nesse ponto, dessas maravilhas, né, que a gente fala, né? Não acontece porque os cadeirantes não estão nos cultos, né? Faz sentido. E na verdade nem deveriam estar nos cultos, a igreja deveria ir atrás deles, né? E a igreja deveria. Você quer ver sinal de milagre, expulsão de demônio, sinais de cura? Cara, não é dentro da igreja que você vai ver. Ela é evangelizando. Top, mano. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Então, existe um poder de Deus que é um poder para abrir as portas para o evangelho. Então, uma pessoa é curada. Enéas foi curado lá em Atos. E fala que a cidade inteira se atentou para aquela cura. E ouviu o evangelho. Por causa da cura. Mas Enéas não foi num culto. Entende? Sim. Ele não foi num culto público. Cara, você já respondeu bastante coisa para mim. Mas assim, vamos lá. O que não é avivamento? O que não é avivamento, então, não é um momento de renovação, as pessoas... Falando assim... abertamente, claramente, não é um grupo que se converte, não são pessoas que isso não significa que está acontecendo avivamento. Então, vou ler aqui uma definição do Jonathan Edwards, a visão dele de avivamento, e vou ler outras definições. Por quê? Por que eu quero ler as definições dos avivalistas? Porque eles vivenciaram, vivenciaram, eles estavam presentes, pastorearam, lideraram avivamentos, né? Então, uma coisa é nós aqui discutir, eu acho que avivamento é isso, aquilo. Não.
mas espera aí, de onde que veio essa palavra? Como que surgiu essa palavra, né? Essa palavra, ela, na verdade, o real sentido dela, né, veio revival, né, que vem do mundo inglês, que basicamente é reavivar, né? É trazer vida a algo que estava morrendo. Então, no Brasil, avivamento seria o mais certo seria reavivamento, que é uma pessoa que está morrendo, se afogando no mar ali, e de repente vem o salva-vidas e tira ela daquela situação e ela estava há uns 5 minutos atrás ela estava brincando com o filho dela na areia, de repente ela estava se afogando e morrendo, estava cheia de vida, agora está morrendo, ele volta a viver naquele momento que o bombeiro salva ali, né? Então, o avivamento tem esse sentido, de trazer vida àquilo que está morrendo. Esse é o verdadeiro sentido, né? A palavra avivamento no português, mas o certo é reavivamento. Reavivamento seria. O carro que estava morrendo está vivo agora. Está vivo agora. A pessoa que estava morrendo está viva. Mas essa palavra ela precisa ser ressignificada e a gente precisa olhar para a história para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, avivamento, uma definição de avivamento do Jonathan Edwards, que ele vivenciou o primeiro grande despertamento em 1700. Ele ficou muito famoso com aquela pregação pecadores na mão do Deus irado, né? Sim. Mas uma definição dele, ele vai dizer que avivamento é uma obra soberana da graça de Deus. Avivamento, então, primeira coisa, ele vai falar, avivamento é uma obra soberana da graça de Deus. Avivamento é uma intensificação do cristianismo. Então, a gente está falando do intensificar. Não é outro tipo de cristianismo, mas uma intensificação do mesmo em tempos normais. Não é diferente em essência. E aí ele vai falar aqui, é uma visitação divina. É Deus vindo e agindo de maneira poderosamente incomum entre o povo. Avivamento é como ondas que vêm e quebram sobre a areia. Então, a primeira coisa que ele vai falar aqui é que avivamento é uma obra da graça de Deus. Avivamento não pode ser produzido pelo esforço humano. Acho que isso aqui então, todo mundo precisa entender isso. Avivamento não é produzido pelo nosso esforço. Então, se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu fizer tal coisa, Deus vai enviar avivamento. Eu vou colocar Deus na parede e Ele tem que enviar avivamento. Por que eu estou fazendo isso? Não. Primeira coisa que você precisa entender é que avivamento é obra da graça de Deus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque um dos homens que mais orou por avivamento... Segura aí. Você está inquieta, cara. Um dos homens que mais orou por avivamento, que eu amo e eu respeito muito, que já faleceu, é o Leonard Ravenhill. Ele pregou por avivamento, ele pregou avivamento, ele ensinou sobre avivamento, ele gastou a vida dele escrevendo sobre isso, e ele não viu o avivamento diante dos olhos dele. Tanto que isso foi uma das frustrações no fim da vida dele. O filho dele relata sobre isso, que ele ficou sim triste, porque ele não viu um grande avivamento. Agora eu te pergunto, o cara que orava, dizem que ele orava mais de 6 horas por dia, orando mesmo. Deus não enviou avivamento, por quê? Pelo esforço dele. Nossa. Então, se Deus tivesse que enviar avivamento pelo esforço, Ele não ia mandar avivamento pelo meu esforço de oração, mas pelo esforço do Leonard Ravenhill, Ele mandaria. Se fosse... por mérito. Exatamente. Tanto que o Ravenhill, ele acreditava que o avivamento era uma obra da soberania de Deus. Nós temos responsabilidade... Nós temos responsabilidade. Não estou dizendo que se nós ficarmos... vou ficar sentado aqui e tal... Não é isso. Existe uma responsabilidade humana, mas isso não garante que Deus vai responder. A responsabilidade é você preparar o povo para receber o avivamento. A responsabilidade nossa é arar a terra, que é preparar a terra. Deixar os corações prontos para exatamente, é preparar o povo. A gente se prepara para o avivamento. Então, não, mas vamos voltar. Não fugir muito. Vai lá. Então, tipo assim, ele vai falar, avivamento é obra da graça. Então, não existe uma ciência do avivamento, que o Charles Finney falava sobre isso, que tinha uma ciência do avivamento. Charles Finney, ele participou do segundo grande despertamento na América. Mas olha só o que ele vai falar aqui, ó.
uma definição dele sobre avivamento. Ele fala claramente isso. Avivamento não é milagre, nem depende de milagre em nenhum sentido. É resultado puramente filosófico do emprego acertado dos meios comuns, tal como qualquer resultado que se obtenha empregando métodos apropriados. O que ele está querendo dizer aqui? É que se nós programarmos, se nós fizermos algum tipo de prática, nós vamos ter avivamento. Em resumo, essa era a visão dele. No fim da vida, depois de um tempo, ele mudou um pouco essa visão. Ele mudou então? Um pouco. Mas, no final, tem outra frase dele aqui que é o milagre do avivamento. Aí ele vai falar, o milagre do avivamento. Até então ele falou que avivamento não é um milagre. Aqui acredito que foi depois de um tempo, onde ele estava ficando mais velho. O milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes... Mas aqui ele já volta, O milagre do avivamento é semelhante a uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando crentes heróicos entram na batalha decididos a vencer ou a morrer. Aqui ele bota o esforço humano. Esforço humano. E se for necessário vencer e morrer? Então o reino dos céus, aí vai usar aquele texto, o reino dos céus é tomado pelo esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Então ele já pega um texto que não é o real sentido. Esse versículo não está falando sobre o texto de João Batista. Está falando que o reino do céu é violento, não está falando que é tomado por esforço. Enfim, mas isso é... Vamos fechar aqui para gente. Aqui porque eu já estou com várias dúvidas aqui. Mas assim, só para mim finalizar a visão do Edwards, né? Então ele vai falar o seguinte: avivamento é obra da graça, ou seja, nós temos a nossa responsabilidade, mas Deus manda se quer ou não. Então está dentro da esfera da soberania de Deus, dentro do plano de Deus. O que por que é importante para a edificação do plano de Deus mandar avivamento agora? Eu não sei, Deus sabe, entende? Será que se ele mandar agora e daqui 10 anos, se ele mandar agora, talvez a gente vai fazer tudo errado, e daqui 10 anos a gente vai estar um pouco mais maduro para cooperar e avançar um pouco mais, entende? Então eu não sei, isso está dentro da soberania de Deus, né? Ele vai falar, o avivamento é uma intensificação do cristianismo. O que ele quer dizer com isso? É que existem as obras da graça, ou seja, a vida comum da igreja, pregação da palavra, doutrina, discipulado, orações, comunhão, partir do pão, generosidade. Isso é o comum da vida da igreja. Ele fala que durante o avivamento existe uma intensificação. É como se... De tudo isso. Então a pessoa que evangelizava e estava um pouco cansada, agora ela foi... reavivada. Entende? A pessoa que ensinava, agora ela está com mais fome da palavra. São mais generosas com... Isso. Então é uma intensificação. Não é diferente da essência, ele fala. E ele vai falar assim, e isso acontece por causa de uma visitação divina. É uma visitação divina, é Deus vindo e agindo de maneira poderosa, incomum entre o povo. Não é comum, avivamento não é comum. É uma visitação de Deus incomum, extraordinária. É tipo assim, é aquele famoso, de repente, a gente está aqui orando, e de repente a presença de Deus veio na pessoa do Espírito Santo. Então não é... E como que saber se quando for avivamento ou não vamos ter dúvida? Então, aí eu gosto... Eu gosto daquilo que o Rick Joyner fala, né? Que, não sei se é o Rick Joyner, mas eu já ouvi falar sobre ele. Ele fala que ninguém anuncia um incêndio. Você não fica no... Ninguém prevê. Ninguém anuncia um incêndio. Se pegar um fogo nesse prédio aqui... Tá pegando fogo. Todo mundo vai ver. Entendi. Entendeu? Ninguém fica lá fazendo marketing, culto de avivamento. Essa semana nós teremos... Não, é porque... Você já fez? Cara, eu nunca fiz e assim, Deus desceu num lugar, tanto que em Atos 2, quando fala que o Espírito é derramado ali, eu acho que ali se assemelha muito a essa questão da presença audiovisual de Deus, tangível, porque teve som, como de um vento, né? É um som real, eles ouviram o som, e teve fogo, línguas como de fogo, eles viram, repousando sobre cada um, a ponto das pessoas que estavam ali ao redor irem no local. Elas foram lá, elas ouviram um som, elas ouviram
eles estavam num cenáculo, né? Não sei se vocês já viram como que é o cenáculo, né? Mas eles estavam numa sala superior ali. Mas, tipo... E de repente de repente eles estão orando em vários tipos de idioma e as pessoas são atraídas. E aí Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho, né? Isso é muito importante também em contexto de avivamento. Mas então, para voltar, avivamento é uma obra da graça, é uma intensificação do cristianismo, dos meios da graça. Isso acontece por meio dessa visitação, que é uma visitação incomum, que é a presença de Deus palpável, que é a presença de Deus tangível, que acontece lá em 2 Crônicas, quando estão terminando o templo de Salomão, né? Fala que a nuvem veio, né? E o que acontece? O sacerdote não podia... entrar no templo. Eles não podiam ficar em pé. Eles não conseguiam ficar em pé. Eles não conseguiam ficar de pé dentro do templo? Eles não conseguiam entrar e fala que eles não conseguiam ficar em pé. Que é a Shekinah, né? Que eles Legal. E aí, então é a manifestação da presença de Deus, né? Então nós vamos saber se for avivamento? Com certeza. Então, Com certeza, porque que aí a gente vai entrar mais. Deixa eu só... Agora, a gente vai até que horas aí? Não, uns 40 minutos? É. Você acha que precisa mais? Não, eu tô por vocês que mandam. Uns 30 minutos seria ideal. Tá. Vamos embora então. Vamos aproveitar. Porque senão a gente marca outro e faz parte 2. Por favor, né? É bom que deixe umas pautas soltas. Gente, que vai marcar outro já é certeza. Se você puder, né, Claudião? Olha só, essa segunda definição. A primeira eu usei o Jonathan Edwards, que foi um dos maiores teólogos da história, que pastoreou um avivamento, né? Ele literalmente pastoreou um avivamento em que as pessoas tinham muitas manifestações de cair e tremer. Então essa questão de cair tremendo, levando eletricidade no corpo, tipo convulsionando, já acontecia isso no primeiro despertamento, né? Rir, as pessoas rindo, não é algo novo. Mas outra definição é de um irmão que também dedicou a vida para ensinar sobre o avivamento, Arthur Wallis, né? Ele fez parte do movimento de restauração na Inglaterra. Mas vamos fechar aqui, porque não... Ele vai falar assim, avivamento é uma intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. Então, avivamento é a intervenção divina no curso normal das coisas espirituais. É Deus se revelando ao homem em terrível santidade e poder irresistível. É uma obra tão manifesta de Deus que as personalidades humanas são ofuscadas, os programas humanos abandonados e é o homem se retirando para o segundo plano. Então, porque Deus entrou no campo. Eu gosto muito desse termo, né? Avivamento é Deus entrando no campo. A gente está ali jogando, você joga bola, né? Jogando ali, seu joguinho, de repente entra, sei lá, quem está jogando muito hoje em dia, eu não acompanho muito futebol. Entra o Neymar. Os palmeirenses, o Hendrick. Entra um profissional jogar com você. Ninguém. Então, avivamento é a gente ali, fazendo a obra de Deus, discipulando, evangelizando e tal. De repente, avivamento é quando Deus entrou. Ei, peraí, deixa que eu vou... Sabe aquele problema lá de casamento que você está 10 anos tentando fazer que o casamento seja restaurado? Então, dá licença aqui. Na hora resolve. Então, é Deus entrando no campo, é Deus liderando a igreja. É incomum, é Deus se revelando, é Deus aparecendo, né? Então, e aí ele vai falar que é Deus desnudando seu braço, trabalhando com um poder extraordinário. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que o tempo está curto, mas o avivamento ele vai servir para alinhar a igreja? Porque assim, hoje eu percebo que a igreja, no geral, tô falando das igrejas, eles estão muito confusos. Está muito confuso. Aí entra outro assunto que eu creio que cada avivamento ele traz uma reforma em algum certo tipo de doutrina. Alinhar as coisas. Ele traz por exemplo, o movimento pentecostal, né? O movimento pentecostal foi um avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, por meio do William Seymour e tal. Foi o nascimento do movimento pentecostal, milhares de igrejas. Teve um avanço missionário absurdo, né? Mas teve uma restauração que era o dom de línguas, por exemplo. Ainda que eles creem nessa questão, né? Os dons foram evidenciados, né? Até então não tinha. Não tinha, né? Tinha, mas se você for estudar, tem um livro muito bom que é 2000 anos de cristianismo carismático, do Ed alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome. Ele vai falar que existia manifestações de dom de línguas durante toda a história da igreja, mas o boom mesmo aconteceu, né? Os moravianos, os caras falavam?
Os morávios não tem relato. Não tem relato eu pelo menos não. Mas orar, eles oravam bastante. Mas os morávios foram tipo pais do movimento do avivamento metodista, né? Por meio de John Wesley. Né? Sim. Então, John Wesley é meio que um pai também do movimento pentecostal. Sim. Por conta do que o William Seymour era metodista. E o pentecostal é o pai do movimento carismático. Sim, em é uma parte, onda que chega depois, né? Que aí depois teve outros, né? Teve no Canadá, em 48, que restaurou, trouxe a restauração dos 5 ministérios, imposição de mãos, enfim. Mas eu acredito, na sua pergunta, eu acredito que o avivamento, além dessa intensificação, dessa visitação, ele traz, sim... É porque ele vai trazer ele vai restaurar alguma coisa nesse sentido, vai relembrar as pessoas. Né? Tem essa relação de reforma, que é o odre e o vinho, né? Então eu acho que o Esmond talvez falou sobre isso com vocês em relação ao livro Relacionamento de Aliança, né? Sim. Então a gente crê nesse livro não só porque nossa, a igreja é saudável, tal. A gente crê nesse livro porque ele é também uma forma de preparar a igreja para um derramar que não vai se corromper como aconteceu durante a história do século XX, né? Muitos grandes evangelistas caíram por questões financeiras, escândalos sexuais. Então o relacionamento de aliança é um odre que está sendo formado para que quando Deus começar a me usar com muito poder, eu usar você com muito poder e eu olhar para você e ver você se esvaecendo, eu falar, baixa a bola aí, você está errado. Opa. Entendeu? Por quê? Mas se não tiver essa reforma, né, em como se viver a igreja e tal, quando Deus derrama o Espírito e unge pessoas, né, isso vai se perdendo, a essência vai se perdendo. Esse lance de comunhão verdadeira e de relacionamento de aliança, porque o caráter, eu vejo que nós estamos numa reconstrução de caráter cristão mesmo, de sinceridade com os irmãos, de mudanças, até na santificação nessa mesmo de um dos outros, né? Uhum. Ela serve para preparar para o grande derramamento. Ou não, isso que é o que Deus já queria. Na verdade a gente está caminhando para se tornar uma igreja gloriosa, né? Uma igreja gloriosa. Uma igreja pronta para o dia do Senhor. Então Deus ele tá tudo ali na palavra. Sim. Mas é igual o avivamento de Josias, né? Ele começa a purificar, a destruir os ídolos, ele começa a fazer uma limpa ali, mas de repente ele acha a palavra no templo, né? Sim. Achamos a palavra. Ele lê a palavra e ele fala, meu Deus, o pecado é muito pior. A gente tá, eu achando que estava purificando, mas aí ele acha a palavra de Deus ali e ele percebe, é muito pior, Deus está irado conosco, a gente precisa se arrepender. E aí ele começa uma nova purificação ali na nação de Israel. Então, a gente precisa achar a palavra. O seu João Walker falava muito sobre isso, a restauração da palavra. Ele acreditava... Ele chegou a um ponto que ele falava, não, a gente precisa de avivamento. Não, mas não é avivamento, a gente precisa do evangelho. A gente precisa da palavra, porque a palavra que era pregada em Atos, tinha a igreja de Atos, né? Ele falava sobre isso, a palavra que era pregada. O que gerava a igreja de Atos? Era a palavra que era pregada. Então ele foi fazendo uma volta até chegar nessa necessidade da restauração do evangelho, da palavra, a palavra de Deus, porque isso vai formar o odre, né? Isso vai preparar a igreja, né? Enfim, falando. Mas aí, então tem várias definições, não vou ler todas, né? Mas todas essas. Para você, qual que é a mais? Assim, essa aqui fica com essa aqui. Cara, é difícil falar, mas... Tem uma definição de Cláudio Chai sobre avivamento? Qual que é a sua definição? Cara... Tudo que você sabe aí. Assim, a minha definição ela é baseada muito na história da igreja, assim. Mas, se for falar assim, a minha definição seria... Avivamento é uma estação, ok? É um tempo de visitação de Deus, de manifestação da presença de Deus, que Deus ele abre os céus, literalmente, e aí isso já é um assunto talvez para outra hora, mas ele desce sobre uma região, ele aviva a igreja
E isso gera um despertamento não só na igreja, mas na sociedade, né? Então isso, de forma simples assim, avivamento é uma obra extraordinária que produz frutos extraordinários. Forma simples. De forma mais simplificada, avivamento é uma obra extraordinária, ou seja, é Deus agindo de forma extraordinária que produz frutos extraordinários, né? Tem o Corey Russell, ele vai falar que é um vislumbre do reino milenar, né? Onde Deus destrói os seus inimigos e ele traz uma ordem. É um vislumbre, são gotas de como vai ser o milênio, né? Porque o fruto de avivamento é casamentos sendo restaurados, é pessoas sendo curadas, é pessoas apaixonadas por Deus, é pessoas obedecendo a Deus, é pessoas fazendo justiça, né? Você vê o avivamento de Gales, nem palavrão, os cavalos lá só obedeciam com base em palavrão, né? Então em Gales até a linguagem deles mudou, né? Então as Bíblias acabavam. Então é como se um vislumbre de como vai ser o reino milenar, né? O que eu vi agora em 2023 lá, não é considerado um avivamento em Asbury, é isso? Asbury. Cara, eu não estudei a fundo, assim. Eu sei que o Ângelo foi, né? Mas o que aconteceu lá foi algo incomum, né? A cidade parou, né? Sim, um movimento grande. Tipo assim, tem relatos de pessoas que foram lá do mundo inteiro e tinha uma presença de Deus pairando sobre o lugar, né? Eu não sei a fundo, eu sei que tem frutos, né, disso, mas isso só a história vai dizer, né? Então, só o tempo. Só o tempo. As pessoas que foram lá e passaram por aqui. E os caras chegou um momento que pararam, né? Falaram, chega. Isso. Mas é algo extraordinário, né? Tipo assim, culto que os jovens lá com violãozinho. Considerar um avivamento. É que lá já teve 3, né? Já teve 3 lá? Sério? No mesmo local, Os jovens começaram. Mas será que então aí não tem algo a ver com a busca deles também ou não? Não, aí eu acho que tem um poço lá. Literalmente. Entendi. Entendeu? Não é questão de quem está buscando. Eu acredito que lá tem uma história, talvez tem muita oração. Tem muita oração envolvida. Ou sementes, né? Assim, eu não sei, eu não estudei a fundo, assim. Mas eu acredito que foi. A gente precisa olhar os frutos, né? O que aconteceu. Eu não estava na cidade, eu não sei o que estava acontecendo, eu não fui lá, né? Mas as pessoas que foram relataram de uma pequena cidade, né, cara? Fechou a cidade, né? Todo mundo do planeta. Não podia entrar. Então, não é algo comum. Tipo assim, não é algo comum, não é algo produzido. Vamos fazer um avivamento aqui, vamos jogar na internet e tal. Começou organicamente. Tanto que tem relatos em outros lugares dos Estados Unidos que está acontecendo coisas assim de visitações de Deus. Eu não vou lembrar o local específico, mas as pessoas estão batizando. Agora? Há uns anos atrás, 2 anos atrás, que não teve o mesmo impacto como aconteceu lá, né? Então, mas assim, então de forma é importante definir avivamento, né? Então a gente definir avivamento. O que acontece antes do avivamento? Então, o que precede para acontecer um avivamento? O que tem antes? Tem que ter morte? Tem que estar com uma crise desgraçada e Deus vai morrer, deixa eu reavivar. Não necessariamente. Porque Toronto você postou esses dias que estava tendo um culto normal e de repente, pum. É que aí, se a gente for entrar em Toronto, não sei se vai dar tempo, eu acho que... Seria bom a gente falar de Toronto, né? Toronto, cara, tem todo um contexto profético, assim, tem... A cidade de Toronto? Não, ou Randy tem Clark? 10 anos antes, tem todo um movimento de palavras proféticas sobre o Canadá, sobre um avivamento, né? Então, 10 anos antes, tem um profeta que já faleceu, que eu acho que talvez você conheça, que é o Bob Jones, né? Tem várias palavras, inclusive aquela profecia de 1 bilhão de almas, a última colheita. 1 bilhão de almas. Não sei se vocês já ouviram sobre isso. Eu já ouvi falar. Foi ele que liberou essa palavra, e tem outras palavras. Ele teve muita experiência assim profética com Deus. Ele profetizou o smartphone, né? As pessoas lá na China. Ele profetizou o smartphone. As pessoas. Isso. Nossa,
Não foi ele que deu uma palavra pro pastor lá do I Hope lá sobre pessoas na Indonésia, na Ásia, assistindo oração. Com pequenas TVs na mão e tal. Sim. E ele falou de relógios, né? Então ele improvisou aquele Apple Watch. As pessoas assistindo como se fosse relógios, né? Nossa. E a Apple, ano passado, a Apple lançou que pode assistir vídeo agora, né, nessa parada. Nossa, isso aí eu não... Então ele era um profeta bem reconhecido, assim, né? Não só por várias palavras dele, assim, tinha base, assim, né? E ele profetizou em 83 que teria um tempo de seca sobre a igreja, seria um tempo de sequidão espiritual. Ele profetizou isso em 83? 83. Tá. Ele teve uma experiência e ele tinha um evangelista que era... Ele pregava muito a respeito de prosperidade e eu não vou lembrar o nome dele, mas eu acho que eu tenho aqui. Então ele pregava a respeito da teologia da prosperidade e o Bob Jones falou que chegou um tempo onde Deus iria prender. Ele faz uma alusão ali com aquela passagem de José está preso, né? Uhum. E aí junto com o José tem o padeiro e o copeiro. Então ele fala assim que a palavra de Deus ela estava contaminada, né? Então Deus iria prender o padeiro e a palavra, como se fosse uma forma de juízo, ia ter um tempo de sequidão. Mas depois de 10 anos, Deus iria libertar o copeiro e um vinho novo ia começar. Um derramar de vinho novo. E esse vinho seria derramado pela igreja como um todo, né? Seria um tempo de liberar do vinho, né? E ele profetizou isso em 83, virando para 84. Então, eu tenho aqui a palavra, né? Mas em resumo, assim... Pode ler, quiser ler pra gente essa profecia sobre o avivamento de Toronto? Pode ler, acho que dá. Na verdade, são muitas. São muitas. Não dá pra ler todas, né? Não vai dar pra ler todas. Mas em resumo, assim, teve todo um movimento profético, várias palavras proféticas, inclusive do Paul Cain, não sei se vocês já ouviram falar. Não. Foi um dos maiores profetas também. Tipo assim, profeta... de verdade. Profeta sangue nos olhos. Tipo assim, ele tem várias histórias dele, assim, ele andou com William Branham, que era um evangelista de cura na década de 60, Sim. Ele foi discipulado ali, então ele ia nas grandes campanhas de cura, então ele profetizou também a respeito de um derramar do Espírito Santo de uma forma muito assertiva, né? Em resumo, ele falou assim... Ele estava numa conferência, e aí estava o John Wimber e a Carol Wimber, que fundaram o movimento Vineyard, né? E aí o Paul Cain olhou para ele e falou assim, John and Carol are not. Deus vai enviar um mover do Espírito Santo, vocês vão liderar esse mover do Espírito Santo. E aí ele falava assim, mas John and Carol are not, não só vocês, né? Só que ele começou a falar, John and Carol are not. John and Carol are not. No meio da profecia. Só que John and Carol are not é o nome do pastor da Vineyard no Canadá. Então ele estava profetizando como se fosse um trocadilho profético. Nossa. Ele estava falando para o John Wimber e dando essas do John Wimber também. Que é John e Carol, só que são Wimber. Sim. E ele estava falando, John and Carol are not. E profetizando sobre um mover do Espírito Santo. Que era o sobrenome do outro pastor. Do outro, da esposa também. Que doido, velho. Isso... Isso quantos anos antes? Isso alguns meses antes do avivamento de Toronto. Que caramba, não? Aí tem outro cara, chama Larry Randolph, que profetizou. Ele tem a profecia, assim, gigante, extensa. E ele também profetizou... semanas antes, ele tem 2 profecias, mas semanas antes ele profetizou. Ele falou assim, aqui dá para ler que é curtinho. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, vou derramar sobre a igreja e o mundo meu espírito sem precedentes. Da mesma forma como Noé recebeu essa chuva sem precedentes em sua geração, estou trazendo uma chuva do meu espírito sem precedentes em sua geração. Estou trazendo uma chuva do meu espírito sem precedentes em sua geração. Então ele profetizou isso semanas antes. Sobre o Canadá.
Aquela profecia do Comando Delta, essa não, essa é outra coisa. Outra coisa, do Rick Joyner. Tá. Então teve todo o movimento profético, assim, antes de palavras proféticas. E assim, uma coisa é o brasileiro chorar, o brasileiro pular, o brasileiro cair no chão. Uma coisa é a nossa cultura brasileira. Nossa, é mais Outra fácil, coisa é um canadense cair no chão rindo, entende? Outra coisa é um canadense. Eles são mais frios, não? É outra. Não é um Brasil, né? É outra. Então, aí o Avivamento de Toronto, ele, assim, a gente poderia gastar um podcast só falando sobre isso, porque Avivamento de Toronto. Tem muita coisa, né? Mas você vai querer entrar mesmo, porque eu acho que não. Eu acho que não dá tempo. O nosso tempo já foi. A questão do no Brasil, teve alguma coisa assim que evidenciou um avivamento? Cara, tem relatos históricos em alguns lugares do Brasil, e tem a famosa os anos 2000, né? Que ficou muito conhecido como uma adoração extravagante, né? Nesse tempo, nossa, houve muita coisa, Houve. Né? E tudo isso foi uma estação. Como eu falei, avivamento é uma estação. Foi avivamento? É uma estação de chuva. Dos anos 2000? Então vamos chegar lá, peraí. Tá. Então teve uma estação de derramar do Espírito Santo na Argentina em 93, que afetou, que influenciou na América, nos Estados Unidos, e que tocou a Europa, respingou aqui no Brasil, em vários lugares. Então teve uma estação de chuva. Teve lugares que foi muito mais intenso do que outros. Mas como um todo, foi um tempo de visitação. Né? Porque nesse tempo também, nossa, havia curas, cara, a rodo, né? E presença de Deus, presença né? De Deus, eu ouvi o Judson de Oliveira, né? A gente estava uma vez numa aula com ele no Zoom, lá em Montemor, ele estava relatando lá em Contagem, lá no interior de BH, Belo Horizonte, né? De eles estarem afinando o violão na igreja e de repente pessoas que não eram crentes paravam no ponto de ônibus e entravam no salão da igreja e caíam no chão, tipo, do nada, atraídos pela presença de Deus, assim. Meu Deus. Pessoas incrédulas. Um casal, ele contou de um casal que caiu no chão, caiu no chão, levantou, tipo, o que está acontecendo? Por que eu tô aqui? Tipo assim, nesse... Caramba, nossa, tem assunto, muito, hein? Tem muito, assim. Judson. Essa época no Brasil teve gotas que eu acredito que veio de Toronto. Mike Shea também. Mike Shea vivenciou umas questões, derramar com o caso de Davi também, que tocou a nação, né, do Brasil, não dá pra dizer, a música principalmente, as palavras, né? Que legal, cara. Então foi uma estação, né? Pra finalizar, acho que... Mas a gente nem triscou no assunto. A gente ficou pincelando outros assuntos. Não, mas foi, nossa, excelente, tá muito bom já. Claudião, acho que a gente poderia ter um parte 2, com mais tempo pra gente falar de avivamento de Toronto. Não, a gente vai sem testemunho. Isso. Aí a gente entra direto no assunto e vai. E vai embora. Acho que, às vezes seria legal, legal a gente fazer um diferente. Lembra que a gente tinha conversado de a gente fazer um podcast mais estudo? Sim. Eu acho que seria interessante, né? A gente trazer isso como se fosse um estudo. Acho que seria legal a gente pegar o avivamento de Toronto. Eu falo assim, porque daí a gente não ficava interrompendo tanto. Ou a gente conversava sobre o assunto, colocava algumas pautas só, mas deixava fluir. Não, beleza, fechou. Não, aí vocês... A gente desenrola isso daí. Mas, o Claudião já tá disposto a vir mais uma vez? Está disposto a vir mais vezes aqui, Claudião? Bora. Vai fundamentar muito a nossa fé, né? Sim. Principalmente sobre o avivamento. E vai servir de base de estudo. Mais que tô encerrando com dor no coração. Também. Vai precisar encerrar mesmo. Esse podcast já vai servir de base de estudo aqui. Sim, pelo amor de Deus. Nossa, muita coisa. E acho que dá pra gente finalizar com... Conta assim um último testemunho de avivamento que você pode contar assim para engajar a fé da galera e dar um recado para a turma que está buscando. Dá um recado, dá uma dica de livro também sobre avivamento.
Finaliza pra gente, acho que poderia finalizar com uma história de avivamento que você gosta mais aí, que você vai colocar uma tocha no coração desses irmãos. E um recado que você quer dar pros irmãos, livros que eles podem ler. Quem tá buscando por avivamento não desistir, né? Acho que é isso. Assim, são muitos testemunhos, assim. Mas o que tem me marcado, pelo menos nesses últimos dias, né? É uma entrevista que teve durante o Avivamento de Toronto, de um médico, psiquiatra, que ele ficou tão impactado porque os clientes dele, os como é que é a palavra certinha? Pacientes. Os pacientes, né? Os pacientes deles estavam tendo um avanço de cura assim extraordinário, tipo pessoas com crise de ansiedade, com crise de pânico, com depressão profunda, com transtornos. E ele ficou tão mexido porque eram avanços assim de pessoas ser curadas emocionalmente, né? Literalmente ser curada, pessoas com profunda depressão. Ele ficou tão impactado que ele foi eu preciso ir lá em Toronto, eu preciso ver o que está acontecendo nessa igreja, né? E ele conta sobre pacientes dele que caíam no chão, pessoas que estavam lutando com problemas emocionais sérios, assim, pensamentos suicidas, falta de prazer na vida, de pessoas entrarem lá no culto em Toronto. E Toronto tinha toda uma liturgia, né? Depois a gente pode fazer um podcast só sobre Toronto, né? Mas eles tinham um momento de adoração, aí tinha um momento da oferta e tal, mas tinha um momento específico ali que era o momento dos testemunhos. Então eles abriam o microfone para a galera contar o que estava acontecendo, e tinha uma pregação de 20 a 1 hora, mas o final era um apelo de salvação e um apelo para oração. Eles sempre oravam por cura. Acho que isso é algo que a igreja precisa voltar a praticar. Aí, ó, já fica a restauração aí, no sentido de sempre fazer um apelo que tem a ver com a pregação, né? Mas um apelo para orar por cura, independente, né? Não só de cura, né? mas orar por pessoas ser cheio do Espírito Santo, receber um toque de Deus, né, e tal. E essa mulher que tinha vários problemas psicológicos, né, depressão, ela foi sem muita esperança, sem muita expectativa. E quando ela entrou lá e ela recebeu a oração, ela caiu no chão e começou a chorar e rir. E ela ficou durante 2 horas ali, sem conseguir levantar. E ela levantou e nunca mais teve crise, né? Nunca mais teve. Nossa, foi curado. glorioso, E um dos nomes, obviamente, de Toronto foi dado como a bênção do pai, né? Então, além da cura emocional, tinha muita cura de paternidade, a visão de Deus como pai, filhos perdoando os pais, né? Nossa, bem específico. Cura emocional, cura real, assim, pela presença de Deus. Não era um seminário, não era era as cura pessoas cura interior, era Deus ministrando as pessoas. Sem metodologia, né? Assim. Era Deus tocando as pessoas. Casamentos, muitos casamentos que não tinham solução, como eu falei aqui em algum momento. A mulher querendo matar o marido, literalmente, quebrando as coisas em casa, fazendo terapia, pastoreio, nada a resolver. Quando entraram lá, e aí tem imagem, né, no documentário, você vê o casal rindo no chão. E ela falou, eu queria matar ele, eu queria acabar com a vida dele, eu queria dar uma facada nele. Mas agora eu estou amando ele, eu estou amando as pessoas que eu nem conheço, eu estou amando todo mundo. Né? Então você vê isso acontecendo pela experiência com a presença de Deus. Então hoje, são muitos testemunhos, né? Que me marcam, mexe muito, mas esse está me mexendo muito por quê? Por conta da nossa geração. Né? É uma geração doente, é uma geração... da necessidade da geração. Então, e aí, qual que era a palavra do Bob Jones? Né? O vinho. O vinho tem a ver com alegria. E um dos aspectos de Toronto era a alegria. Era a alegria do pai, era a cura do pai, né? Sim. Então, isso marca muito, né? Nossa. Legal. Precioso. Manda aí um recado pra galera. Qual que é um recado que você gostaria de dar para a nossa turma, aquela câmera ali? O que você daria de conselho para essa galera que nos assiste, a igreja, né, os irmãos?
Para quem anseia por avivamento. Para quem anseia por um avivamento, anseia por uma visitação maior do Espírito. Cara, são vários conselhos, mas eu acho que um conselho que eu daria é... O primeiro conselho seria estude muito, né? Estude a história da igreja, estude a palavra, gaste tempo estudando sobre a história. E o segundo conselho seria congregue e submeta a sua vida aos irmãos, uns aos outros. Acho que são dois pilares. Viva realmente debaixo de uma liderança, submetendo a sua vida, prestando contas, não de uma liderança abusiva, né? Quando fala isso pode gerar algum tipo de... Mas viva na luz, assim, né? Não viva sozinho, né? Não ache que você é o último profeta das nações, assim, né? Você não vai lançar algo novo, né? Sempre teve pessoas que vieram antes de nós precisamos aprender e honrar uns aos outros nesse sentido. Acho que seria isso. Massa. Claudião, obrigado, irmão. Deus abençoe. Valeu, até as próximas. Foi um prazer. Muito bom estar com vocês. Muito Deus abençoe. Gente, compartilha para todo mundo aí se esse conteúdo te ajudou. Vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquem com Deus.